Mateus capítulo 1. O tema dessa noite, tema especial, para uma data especial, é os alicerces da paternidade, ou os fundamentos, ou os pilares da paternidade. Eu quero começar olhando para o texto de Mateus, capítulo 1, aonde a partir do versículo 18, nós temos ali a narração do nascimento de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas muito importantes que o próprio Deus providenciou, o próprio Deus fez. Então, Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Então, a Bíblia explica. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Foi algo milagroso, algo sobrenatural. No versículo 19, José, que era noivo de Maria, fez o que qualquer homem no lugar dele faria. Talvez não tanta discrição como ele estava disposto a fazer, mas a Bíblia diz que José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, olha só, e não querendo envergonhá-la. O cara era diferenciado, né, irmãos? Amém ou não amém? Eu acho que se fosse comigo, eu ia botar a boca no trombone. Né? Mas vocês não, né? Vocês são mais espirituais, né, gente? Deixa quieto. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Olha que coisa, vamos pensar um pouco nisso. Você culparia José por isso aqui? Não. Imagina você noivo, e a sua noiva chega: olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Então o que a gente precisa? Precisa agora uma intervenção de Deus para mudar o coração de José e socorrer Maria. Porque, preste atenção, ouça isso com muita atenção. Porque se Deus não intervém, Jesus ia nascer e crescer sem pai. Jesus ia nascer e crescer sem a figura paterna. Versículo 20, vamos ver como é que Deus fez isso. Enquanto ele, ou seja, José, refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você, veja, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Então, a partir dali, Jesus tem um pai. Interessante, amados, se você lê a história em Lucas, o Evangelho de Lucas vai dar detalhes. O anjo vai aparecer primeiro a Maria, vai anunciar a gravidez. Depois o anjo aparece a José, para poder resolver essa situação, para poder garantir que Jesus teria um pai. E depois que José recebe
Maria como esposa, nunca mais nenhum anjo apareceu para Maria, porque agora tem um homem, tem um pai dentro dessa casa, e agora o anjo trata do assunto com o homem. Agora, lendo esse texto, peraí, estava me esquecendo aqui, tem mais um aqui, Lucas capítulo 3, vamos lá, Lucas capítulo 3, o versículo 23, olha a informação que tem ali, Lucas capítulo 3, versículo 23, ora, Jesus tinha cerca de 30 anos, quando começou o seu ministério, era conforme se pensava, como é que Jesus era visto, como é que Jesus era conhecido? Jesus era conhecido como filho de José. Então Jesus teve um pai. Agora ouça isso aqui. Eu creio que nessa escolha de um pai para Jesus, porque imagina você ter a responsabilidade de criar, educar o Salvador de toda a humanidade. Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou dos seus atributos, ele viveu como homem, ele precisava de uma família equilibrada, uma família cujos princípios fossem estabelecidos pelo próprio Deus. E Jesus precisava não somente de uma mãe para nascer, como foi Maria, e nós falamos, logicamente, amados, que Maria, ela é especial, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, mas eu entendo que José não é menos especial. Porque num primeiro momento, José, ele decide deixar Maria em secreto. Aí eu pergunto para vocês, Deus não poderia falar, Maria, é o seguinte, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar desse menino, eu vou cuidar das suas necessidades, você não precisa de José não, pode deixar que eu garanto. Você acha que Deus tinha poder para fazer isso, sim ou não? Sim, mas por que ele não fez? Por que Deus considerou importante que Jesus, enquanto humano na terra, tivesse uma figura masculina e uma figura paterna sobre ele? Uma figura de autoridade. Porque Deus nesta escolha, ouça isso, Deus nesta escolha está mostrando a importância e o poder da paternidade. Jesus não, meu irmão, vê se você agarra isso. Jesus não poderia chegar ao seu destino sem a figura de um homem na sua vida. Anote isso. Jesus não ia alcançar o seu destino, o seu propósito, para o qual ele havia nascido, se ele não tivesse nascido numa família que operasse debaixo dos princípios em que Deus estabeleceu família, homem e mulher, os seus filhos, baseado na palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém bem forte aqui? Amém. Então Deus considerou isso essencial. Porque ali se tratava de uma escolha de Deus. Talvez é o único exemplo bíblico que você tem, assim, fora Adão e Eva, de Deus escolhendo marido e esposa para alguém. Providenciando uma família, com homem, com pai, com mãe, mulher, para Jesus. Agora, por que isso é importante? Porque se não, entenda isso, eu preciso fixar isso no seu coração. Eu preciso fixar isso na sua mente, no seu espírito. Porque Deus viu que isso é importante.
Deus interviu de modo sobrenatural para que Jesus não crescesse sem um pai. Agora vamos lá. Se Jesus, que era Jesus, precisou de um pai, imagina a gente. Por que isso é importante? Porque, ouça isso, a liderança paterna, a figura paterna é estabelecida como um reflexo da liderança de Deus. Assim como Deus guia, Deus protege, Deus provê, o pai é chamado para refletir esses atributos divinos na família. Assim como Deus protege, o pai protege. Assim como Deus provê, o pai provê. Assim como Deus guia, o pai guia a família. Então, toda essa figura paterna, porque Deus, goste a sociedade ou não, Deus, ele se apresenta na figura masculina. Deus se apresenta na figura masculina. Deus não se apresenta como mãe, Deus se apresenta como pai. Então, só isso aqui já é uma grande revelação. O pai tem um papel crucial na formação do caráter dos filhos. O pai tem um papel crucial. A figura paterna molda o comportamento dos filhos. Filhos são moldados pelos seus pais, pelo pai, pelo homem. É por isso que nós devemos falar, meditar hoje aqui, sobre os alicerces bíblicos da paternidade. O que a Bíblia estabelece como alicerce? Irmãos, deixa eu lhe dizer algo, preste atenção, ouça. Ouça com o teu coração aberto. Eu sei, porque eu sou pastor dessa igreja, que nem todas as famílias que compõem a Igreja Batista Ebenezer conseguem hoje, seja por um motivo, por outro, existem tantos contextos nas famílias aqui envolvidas, que nem todas as famílias elas conseguem viver esse ideal que eu estou pregando aqui hoje. Porém, contudo, entretanto e todavia, eu não posso pegar a palavra e rebaixá-la à sua experiência. Existe um padrão que Deus estabeleceu. Então, sou eu e você que temos que nos mover para o padrão de Deus. Então você, principalmente você mulher que cria os seus filhos sozinha, não se culpe, não se condene, porque é uma graça de Deus para te ajudar. Mas ouça, você precisa aprender isso aqui, porque você está criando ou um menino ou uma menina, e você precisa ensiná-lo que quando eles forem formar a família deles, eles precisam formar dentro desse padrão. Então você não precisa ficar condenado, condenada. Mas quais são os alicerces da paternidade? Quais são os alicerces bíblicos? O que Deus estabelece? E você vai perceber, amados, que dentro daquilo que Deus estabelece como fundamento e alicerce de uma paternidade, tem que ser o homem. Não tem jeito.
Porque o homem ele está capacitado por Deus de força física, emocional e psicológica para exercer essa função. Eu sei que vocês, irmãs, vocês conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós homens a gente não consegue fazer. Tem chance. Vocês não conseguem, a gente não consegue. Vocês conseguem fazer almoço, vocês conseguem ouvir alguma coisa na televisão. Se a gente estiver falando no celular, você consegue fazer o almoço, cuidar das crianças, ouvir a televisão e saber o que a gente está falando no celular. Mas vocês não aguentam o nível de pressão que um homem consegue aguentar. Vocês não dirigem como os homens. Vocês não fazem uma baliza como o homem faz. Há controvérsias, calma, gente. Oxe, já. Mas vocês não aguentam o nível de pressão que um homem consegue aguentar. Vocês conseguem fazer multitarefas, mas uma pressãozinha destabiliza você. Quando Deus capacitou o homem para aguentar níveis de pressões maiores. Porque ele tem que guiar, proteger e prover a sua família. Então, mulheres, ouçam isso. Ocupam o lugar de mulher. Sejam mulheres. E deixe que os homens ocupem o lugar de homens. Vamos continuar. Então, primeiro, vamos lá. Quais são esses alicerces? Alicerce número 1, está em Efésios capítulo 5, o versículo 25. Efésios 5, então eu estou falando sobre alicerces da paternidade, fundamentos da paternidade. Então ele diz aqui, maridos, esse aqui é o primeiro, que deve fundamentar a paternidade. Pastor, você está falando de paternidade, mas o texto fala de marido. Vou começar por aqui. Você já ouviu aquela história assim, ó? O meu pai foi um bom pai para mim, mas não foi um bom marido para minha mãe? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Deixa eu ver, levanta a mão. Ok. Deixa eu lhe dizer algo. Se seu pai não foi um bom marido para sua mãe, ele também não foi um bom pai para você. Porque dentro do bojo de ser pai, está também em ensinar você amor através dele amando a sua mãe. Então, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. De que jeito? Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O primeiro alicerce da paternidade é o amor sacrificial. Ou seja, homens, pais que estão aqui, ouçam isso. Amar a sua esposa, quando você ama a sua esposa dentro do lar, quando você ama a sua esposa dentro de casa, que seus filhos, eles convivem com você, e eles veem que você ama a mãe deles, que você expressa amor, esse amor modela os seus filhos e suas filhas, para que eles saibam que é amor verdadeiro. É vendo como você ama a mãe deles, que ele é moldado ou moldada a respeito de um amor verdadeiro. É assim que se ama. O jeito que eu vi papai amando mamãe é o jeito que deve se amar alguém. É assim. Isso é moldado, forjado, estabelecido dentro de casa. Por isso que a gente está vivendo numa geração, numa sociedade que não sabe o que é amar. Por quê? Porque o referencial maior do que como é que se ama está falhando. Que é onde? Dentro de casa. Não é na igreja, é dentro de casa. Então, pai, que está aqui nessa noite,
O maior presente, a maior herança que você pode dar para o seu filho é amar a mãe dele. Amar a mãe dele mais do que você. Filhos, ouça isso. Vai ter uma hora. Marido, a sua esposa é mais importante que seus filhos na sua vida. E também na vida da esposa. Então, quando você ama a sua esposa, dentro do ambiente da família, e que seus filhos experimentam essa atmosfera, eles veem que o pai ama a mãe, veem que isso acontece, você está moldando os seus filhos, para eles saberem o que é o verdadeiro amor, o que é amor de verdade. Amor, é porque que esse é o primeiro alicerce, amor e sacrifício, porque é papel de um pai, de um homem casado, que tem filhos, é o seu papel colocar o bem-estar da sua esposa e dos seus filhos acima do seu. Se sua esposa e seus filhos estiverem bem, depois você começa a pensar no seu bem-estar. Sua primeira missão não é você estar bem, é garantir que sua esposa e seus filhos estão bem. Eles estão bem, agora eu vou ver o que eu preciso. Então esse é o primeiro fundamento. É o primeiro alicerce da paternidade. Então a gente vê hoje uma geração de homens que, ainda que biologicamente possam fazer filhos, são adultos, mas que emocionalmente são imaturos para casar e para formar uma família. Boba é a mulher que, em nome de carência, casa com um traste desse. E pai, se você não ensinar para sua filhinha o que é amor verdadeiro, como é que um homem deve amar uma mulher, ela vai cair na lábia de um cara desse. E você vai sofrer terrivelmente. Então, as irmãs solteiras, viúvas, divorciadas, preste atenção nisso. Olha, irmãos, e vou dizer para vocês, irmãs, principalmente para as mulheres, eu não queria estar na pele de vocês, porque está difícil de achar homem bom para casar. É sério. É sério. É sério. Agora, posso te dar uma frase? Posso te dar uma frase? Eu sei o que eu ouço no gabinete, tá? Eu sei o que eu atendo no gabinete. Antes só do que mal acompanhada. Tem gente que tem pessoas que casaram achando que o casamento ia fazê-la feliz. Mal sabia ela que o casamento a tornou infeliz. Ela era feliz antes. Ou ele também, porque também tem mulher que torna a coisa infeliz. Não é só homem, mas entenda isso. Amor e sacrifício. Você tem que estar pronto a colocar sua esposa e seus filhos acima das suas necessidades. Acima de você. Você tem que ter estrutura psicológica e emocional para isso. Eu já contei essa experiência aqui, gente. Vou contar de novo. Quando eu fui falar com meu sogro para pedir Lília em casamento, 3 horas de conversa, gente. Ele me perguntou 5 vezes. Você está pronto? Não, como é que era? Você tem certeza disso? Por quê? Porque esse é o primeiro alicerce. Como é que você vai ter filhos e você não vai colocar a necessidade da sua família antes da sua? Eu lembro de uma situação que eu tive que lidar, em que a família estava com uma dificuldade financeira e o homem, ele pedia lanche escondido para não ter que dividir com a mulher e com os filhos.
Não era melhor ele não ter casado? Não era mais melhor, ia ser feio agora, hein? Não era melhor ainda se não tivesse casado e não tivesse filho? Pronto, vivia sozinho. Segundo alicerce, vamos lá. Segundo alicerce, segundo fundamento, segundo pilar da paternidade, está lá em Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué, capítulo 24, versículo 15, versículo 15. Josué lhe diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Aí Josué toma a frente, ele liderando a sua família, ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o segundo pilar? É a liderança espiritual. Pais precisam liderar espiritualmente suas famílias, seus filhos. Eu disse isso terça-feira, eu vou repetir. Eu notei algo na terça-feira, nas 12 horas de oração, que é uma informação que deve nos atentar para algo aqui. A maioria esmagadora, eu posso colocar assim, sem medo de errar, 97% das pessoas que estiveram presentes, mulheres. Tivemos homens, mas a maioria esmagadora, assim, de lavada, se fosse uma competição de oração, uma disputa, quem ora mais. As mulheres tinham ganhado assim, uma Olimpíada de oração. As mulheres ganhariam assim, com quilômetros de diferença. E terça-feira eu disse: irmãos, deixa eu dizer algo. Oração não é coisa de mulher, é coisa de homem também. Então, o segundo pilar bíblico da paternidade, o que a Bíblia estabelece como fundamento, pai precisa ser, dentro da sua família, um líder espiritual. Ele deve liderar a mãe e os filhos para mais perto do Senhor. Dentro do contexto da família, o pai tem que ser um homem de Deus, uma referência de um homem de Deus. O pai, ele é visto como exemplo a ser seguido. Por isso que a coisa mais comum é você ver filhos seguindo carreira profissional dos pais, filhos que torcem para o mesmo time de futebol que o pai torce, filhos que desenvolvem hobby, fazem coisas que o pai gosta de fazer. Por quê? Porque o pai foi estabelecido por Deus na família para ser o exemplo. Ele precisa ser um exemplo de homem, de esposo e de pai. Precisa ser um exemplo do que é um homem de Deus. Então, você que é pai, você precisa, nas coisas espirituais, você precisa liderar seus filhos pelo exemplo. Os seus filhos têm que ver você lendo a Bíblia, os seus filhos têm que ver você orando. Precisam presenciar isso. Papai ora, papai lê a Bíblia, papai busca Deus, papai é um homem de Deus. Sabe, amados, e essa repetição ao longo da vida vai imprimir lá dentro do espírito do seu filho
que estas coisas são importantes na sua vida. É por isso que você vai ver gente que fala assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, eu criei meus filhos na igreja. Mas tá, e o exemplo que você foi dentro de casa? Tem filhos de crente que não gostam de igreja por causa do exemplo que tiveram em dentro de casa. Na igreja santo, rodopia, fala em mistério, mas em casa. Eu sei que assim como os pais falam, né? Pai e mãe fala isso, né? Quando eu era garoto, novo, mamãe falava: Vitor, eu te conheço na palma da minha mão. Mãe gosta de umas frases, né, gente? Você não é todo mundo, né? Mas deixa eu dizer para você: os seus filhos conhecem você na palma da mão deles. Seus filhos sabem quem você é de verdade. Seus filhos sabem. Seus filhos sabem o que é discurso de boca para fora, e seus filhos sabem o que é verdade, que isso aqui, tal coisa, papai e mamãe vive. Então, o pai, espiritualmente, ele tem a liderança da família. Então, homem, você que é pai, é você que tem que chamar a família para orar, é você que tem que chamar a família para ler a Bíblia, é você que tem que ensinar os seus filhos a orar, é você que tem que ensinar essas coisas. Eles têm que ver você orando, eles têm que ver você lendo a Bíblia, é você que tem que ensiná-lo essas coisas, trazê-los para a igreja, cultuar o Senhor. É sua responsabilidade, pai. A mãe faz. A mãe não que ora. Se a mãe não chamar para ler a Bíblia, o pai não se move. Se a mãe não chama para orar, o pai não faz nada. Sempre é a mãe, a mulher, que é o pilar espiritual. E graças a Deus que Deus tem usado tantas mulheres para impactar a vida dos filhos espiritualmente. Mas deixa eu lhe dizer, isso seria 100 vezes maior se os homens, se os pais assumissem o seu lugar. É você que precisa, homem, pai, orientar os seus filhos no caminho da fé. Pelo exemplo. Sabe por quê, amado? O exemplo arrasta. Você pode ser uma pessoa até de poucas palavras, mas a sua vida, o seu exemplo, arrasta os seus filhos. Eles vêm. Sabe, amado, eu cresci num lar em que eu vi isso várias vezes. De acordar no meio da noite, ouvir um barulho, e quando eu saio do quarto, que eu vou na sala, eu vejo meu pai de joelhos orando. Eu vi isso várias vezes. Então, esses referenciais de homens de Deus que forjam os seus filhos, está ficando escasso, gente. Mas isso é um pilar bíblico. Você vai ver que a Bíblia está cheia de referência de homens dentro da sua família. Por exemplo, você vê Abraão, é o Deus de Abraão, de o que mais? De Isaac, de pai, filho e neto. O pai que teve uma experiência com Deus e influenciou o filho. E agora o Deus do pai se torna o Deus do filho. Por que a Bíblia não fala assim, o Deus de Sara? Não era de Sara, não? Era. Mas por que não fala o Deus de Sara? Porque a responsabilidade de ensinar sobre fé, sobre o caminho de Deus, não era de Sara, era de Abraão. Por isso que é o Deus de Abraão. Aí vai. Passou Abraão, assume a responsabilidade. Isaac, agora ele é o Deus de Isaac.
Passa Isaac, a outra assume a responsabilidade. Agora é o Deus de Jacó. Pai, o bastão na sua família está na sua mão. Você tem que passar o bastão para os seus filhos. Você deve ser a referência dentro de casa, não só dentro da igreja, na hora do culto, dentro de casa. Dentro de casa as nossas máscaras caem, gente. Terceiro alicerce, terceiro fundamento, terceiro pilar, chame como você preferir. A provisão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, o versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele está ali, vai apresentar o terceiro fundamento, o terceiro alicerce, que diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, da sua família, o que acontece? Esse negou a fé. E olha só que a Bíblia diz, e é pior do que um descrente. É um péssimo testemunho um homem cristão que não cuida da sua família. Um homem cristão que não tem o cuidado de cuidar da sua própria casa, de prover o seu lar, de prover a sua esposa, de prover os seus filhos. A Bíblia diz que essa pessoa, esse homem, ele negou a fé. Então, descuidar, homem, pai, da sua família, dos seus filhos, é o mesmo que negar a fé. E não sei o que estou dizendo, é a palavra. E ele diz assim, e é pior do que um descrente. Então, o pai, olha só que coisa poderosa, ele garante, Deus o capacitou para sustentar materialmente, mas também o pai, ele é responsável para prover proteção à integridade física e emocional. Esses dias eu vi uma entrevista no YouTube, você pode procurar, com um homem que abusava de crianças. E foi perguntado para ele, como que você escolhia as crianças que seriam a sua vítima? Ele fala, as crianças vulneráveis eram as crianças que não têm a figura paterna. Em que o pai não é forte, o pai não protege, o pai não está presente, o pai não garante a integridade física e emocional. Então, quando eu digo provisão, eu não estou falando exclusivamente da provisão financeira, porque tem homens que acham que o único papel deles na família é pagar as contas e botar comida dentro de casa e que o resto ele não quer ter mais cuidado. Não. Eles querem chegar em casa, botou a comida, pagou as contas, não quer se envolver com a educação dos filhos, com as questões das crianças. O pai, ele é a provisão do sustento material, mas também da proteção à integridade física e emocional. Você precisa proteger seus filhos fisicamente. Deixe claro para qualquer um que decidir tocar nas suas crianças, que você está pronto para defender os seus filhos. Defender sua esposa. Mas também proteger emocionalmente.
proteger nas emoções, prover necessidades físicas, materiais, mas prover também segurança emocional. Tem homens, pais, que provêm financeiramente, mas não dão nenhuma provisão emocional. Eles não provêm o seu lar com uma estabilidade emocional. Eles não afirmam, pastor, mas é que eu cresci num lar muito difícil, meus pais não davam carinho, meus pais nunca me abraçou, meu pai, minha mãe nunca disse que me ama. Você pode aprender a ser diferente. Você pode aprender a ser diferente. Você pode aprender, como pai, prover emocionalmente os seus filhos. Seus filhos precisam ser abraçados. Seus filhos precisam ser beijados. Seus filhos precisam ouvir que eles são lindos. Sua filha precisa ouvir que ela é a princesa do papai. Meu irmão, senão algum malandro vai chegar e vai passar a conversa. Vocês sabem, eu e Lília não temos filhos, mas a gente tem uma convivência muito perto dos nossos sobrinhos. E todas as minhas referências da convivência com eles. E eu, desde pequenininho, que Helena era bem mais pequena, eu sempre chamei ela, eu só chamo ela assim, eu só me refiro a ela assim, como a princesa da Disney. É o tempo todo, minha princesa da Disney, minha princesa da Disney, minha princesa da Disney, minha princesa da Disney. Você pode terminar o culto na hora que você fala assim, ô Helena, o tio Vitor te chama como? Ela vai falar, chama de princesa da Disney. E eu não sou o pai dela, né? O Jorginho é o pai, eu vejo o Jorginho, ele faz isso também de uma forma muito bonita. Mas eu estou compartilhando do que eu vejo. E às vezes ela se aproxima de mim e eu fico assim, eu não vou falar. Mas eu percebo, sabe, quando eu falo assim, Helena, você é a minha princesa da Disney. Ela abre um sorriso, ela me abraça. Por quê, irmãos? Porque é uma palavra que tem poder. Pais que não suprem emocionalmente seus filhos. Pais que não asseguram a sexualidade dos seus filhos. Você é uma mariquinha. Você tem que afirmar, filho, você é um homem. Afirme, estabilize emocionalmente, coloque as emoções dos seus filhos, homens. Você não tenha dúvida do seu poder como homem. Uma palavra que sai da sua boca pode mudar o destino dos seus filhos. Você precisa trazer essa provisão, que vai além de dinheiro, de pagar as contas, pagar colégio, colocar comida na mesa. Eu coloco comida na mesa, eu quero chegar em casa e não quero ser incomodado. Então que não tivesse filho. Na hora de fazer foi bom, né, filho? Fazer é fácil, gente. O negócio é criar. Você precisa. O pai, ouça isso. O pai tem poder de estabilizar emocionalmente a família. Quantas vezes a palavra, eu lembro da minha criação, momentos difíceis, mas que eu via um posicionamento, uma palavra do meu pai, eu sabia, eu não sei como, mas papai vai dar um jeito. E logicamente que a gente só vai ter noção da vida depois que a gente sai de casa, constrói a nossa família e as responsabilidades da vida adulta começam, né? E eu digo sempre algo para vocês. Ouça isso,
o maior desafio da vida adulta não é comprar casa, não é comprar carro e não é construir carreira profissional. O maior desafio da vida adulta é criar um filho. É ou não é? Vocês que estão aqui? É. Comprar casa é fácil. Quero ver criar crianças, criar filho, formar caráter, personalidade, vida cristã. Então o pai tem poder de estabilizar emocionalmente, porque Deus capacitou o homem assim. A mulher é mais emocional. A mulher, calma, eu estou aqui. Eu estou aqui, vai dar certo, vai acontecer. Às vezes você por dentro não sabe nem como vai fazer, mas você é um homem, rapaz. Chama para você, mata no peito e paga esse boleto. O pai tem poder de estabilizar emocionalmente a família, transmitindo o bem-estar emocionalmente. Então, provisão é o terceiro alicerce. Mas entenda que eu quero enfatizar isso. Quando eu falo de provisão, eu não me restringo à provisão financeira somente, mas à provisão emocional, de estabilizar emocionalmente a família. De ter uma voz de estabilidade, uma voz que transmite segurança, daquele tipo, eu não preciso me preocupar porque papai está cuidando disso. Isso é estabilidade. Quarto alicerce está em Provérbios capítulo 22, o versículo 6. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: ensine a criança. Essa palavra ensine também ela pode ser trocada pela palavra treine a criança. Faça aí na sua Bíblia essa marcação. A palavra ensine pode também ser colocada ali como treinar a criança. Porque está ligado à educação ao modo antigo, em que os filhos herdavam a profissão do pai. Jesus era carpinteiro porque José era carpinteiro. Quem treinou Jesus na carpintaria? José. Então, você, pai, precisa treinar os seus filhos. Agora, entenda que o treino, o ensino ou o treino, ele requer consistência, repetição. Você não treina ninguém fazendo uma vez somente. Você treina alguém falando, demonstrando, ensinando repetidamente. Você repete. Aí, às vezes, aquela frase de pai e de mãe também, né? Eu já falei com você 1000 vezes. Fale a 1001, a 1002, a 1003. Você está treinando. Porque quando eles estiverem longe de você, ou quando você não estiver mais aqui na terra, eles vão lembrar das coisas que você falou. Eu prefiro usar a palavra treine do que a palavra ensine. Porque na nossa cultura ensinar tem a ver com sala de aula e treinar tem a ver com a prática do dia a dia. Treine a criança. É um treinamento no caminho em que deve andar. Nasceu homem, ele deve ser um homem. Uma mulher deve ser mulher. Afirme isso para os seus filhos. Você vai fazer isso aqui. Essa aqui é a direção que eu estou dando para a sua vida. Ensine, treine, diga. Olha só, no caminho em que deve. Então, quem é que sabe o caminho que deve andar? É o pai ou é a criança? Vamos. Pai, pronto, resolvido. Você traça o caminho e fala, ei, vou te treinar para andar nisso aqui. Pronto. Então, filhos, filhas,
perdidas, desorientadas no mundo, não sabendo o que devem fazer, para onde ir, que profissão seguir, as escolhas. Por quê? Não foram treinados pelo seu pai. Eu posso trazer uma ilustração muito do que eu faço como pastor, até o meu jeito de pregar. Tem horas que eu aqui estou pregando, às vezes o jeito que eu movimento a minha mão, e eu penso aqui comigo, gente, eu fiz igual meu pai. Agora, por exemplo, Lília, que cresceu com o pai, sempre envolvida no comércio, Lília faz negócio igual o pai dela. Tudo que lá em casa que tem que negociar, eu prefiro que ela negocie, porque ela negocia muito melhor do que eu. Quando eu vou fazer alguma coisa, ela fala, Vitor, quanto você pagou? Eu falo, meu pai. Fala, tanto. Você pediu desconto? Eu falei, não, Lília, fiquei com vergonha. Ah, você não pode negociar, não. Não, porque eu vou lá, e meu irmão, ela vai lá, ela consegue esse desconto de 50, de 60, de 70. Eu falo, meu pai, como é que ela consegue? Foi treinada desde criança para fazer isso. Foi treinada. Queira você sim ou não, você está treinando seus filhos para alguma coisa. Você está ensinando. Hoje, pode parar que vai negociar só para mim. Ensine, treine a criança. Você pode ensiná-lo em todas as áreas da vida. Na área espiritual, na área familiar. Tem algo que minha mãe me treinou. Eu cresci desde pequeno. Meus irmãos, eu lembro de assim, pequeno mesmo. Eu fui crescendo, minha mãe colocou isso dentro de mim com tanta força. Minha mãe falou assim, o dia que você casar, que você sentar, que a sua esposa fizer comida para você, nunca reclame da comida da sua esposa. Minha esposa está aqui na minha frente, pergunta para ela se alguma vez reclamei da comida dela. Eu fui treinado nisso. Ela falou assim, meu filho, você senta e come quieto. Se tiver ruim, come. Mas graças a Deus que eu casei com uma mulher que tem uma mão de cozinheira maravilhosa. Nunca comi uma comida ruim dessa mulher. A maldade está na risada de vocês. Mas eu fui treinado assim. Mas é sério, às vezes Lília fala, Vitor, pode falar. Eu vou fazer um negócio aqui, eu preciso saber se está bom ou ruim. Aí você pode falar, eu não vou ficar chateado com você não. Porque isso é treinamento. Você fixa isso. E a mamãe falava assim, porque Vitor, a mulher foi lá, preparou a comida para você, ficou um tempão lá, e aí você vai sentar e vai falar que está ruim, então você levanta e faz. Então, você está treinando. Aí veja, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, o quarto e último pilar é educação e autoridade. O pai, gravem isso, o pai é a figura central de autoridade na família. Às vezes nem bater. Meu irmão apanhava da minha mãe todo dia, o dia inteiro. Era uma chinelada, era um beliscão, vai para o quarto, era o dia inteiro. Meu pai, eu acho que eu apanhei umas 2 vezes do meu pai só. Mas tinha um negócio, porque eu sou mais novo, eu tenho mais 2 irmãs mais velhas, criança, 3, imagina 3 crianças em casa, né, gente? Sem isso aqui, ó, era raiz mesmo.
E meu irmão e eu, minhas irmãs, o pau quebrava, a gente brigava e tal, não sei o quê. A mãe, o Vitor fez isso, a Patrícia fez isso, a Viviane fez aquilo. Mas tinha uma hora que minha mãe era brava. Minha mãe não era banana não, gente. Minha mãe era assim, firme mesmo. Mas tinha uma hora que ela não dava conta. Porque mãe é mãe, né, gente? Mãe a gente enrola. Sim ou não? Não, enrola. Irmãs, as irmãs aqui, as mães mais bravas que tem, seus filhos te enrolam. Tem uma hora que você cansa. Mas minha mãe falava assim: Vitor, hoje quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Meu irmão, eu virava uma seda. Eu ficava o dia todo: mãe, você precisa que eu faça alguma coisa? Ela falava: não adianta, seu pai vai chegar, eu vou contar para ele. Acabava, a guerra mundial acabava. Por quê? Porque o pai, ele traz essa autoridade. Ele é a figura central. E por mais firme que a mãe seja, tem coisa que é só a voz do homem que resolve. É ou não é, irmãs que estão aqui? É ou não é? É. Por isso que você, como pai, eu lembro que teve uma vez, acho que até mais de uma vez, em que eu respondi minha mãe lá. Acho não, né? Respondi várias vezes, tá, gente? Mas Jesus já perdoou, minha mãe também, está tudo resolvido. Mas eu respondi lá minha mãe. Uma resposta bem mal criada. Meu pai veio, onde eu estava, falou: Vitor, vem cá, eu ouvi você falar isso. Você estava falando com quem aqui? Ele sabia com quem eu estava falando. Ele falou: você estava falando com quem? Que eu não estou entendendo. Aí eu falei assim: lascou. Pai, eu estava falando com a minha mãe. Ele falou: você estava falando com a sua mãe? Assim? Ele encurvou assim na minha altura, apontou o dedo e falou assim: você não fale assim com a sua mãe. Quando a sua mãe falar, ela só vai falar uma vez com você. Se você não ouvir a sua mãe, eu vou me resolver com você. Quando eu não queria obedecer minha mãe, o que a minha mãe fazia? Está lembrado do que seu pai te falou? O que ele estava fazendo? Reforçando a autoridade dela. Quando ele não estava, ela tinha uma palavra dele que colocava as coisas no lugar. A gente estudava na parte da manhã, eu e minhas irmãs. Então mamãe acordava, nessa época ela dava aula na escola em que nós estudávamos. Então tínhamos que acordar cedo. E a dinâmica de casa sempre foi um pouco difícil, porque por sermos filhos de pastores, saindo tarde da igreja, isso sempre fez parte da nossa vida. Então, essa dinâmica era difícil para a gente acordar cedo no outro dia. E, gente, eu lembro disso, que pena que eu fico da minha mãe. Porque a gente judiava dela. Então ela acordava a gente. Eu sempre tive o meu quarto separado do quarto das minhas irmãs. Então ela ia primeiro no meu quarto, me chamava, eu levantava. Ela ia para o quarto das minhas irmãs, para chamar minhas irmãs. Quando ela ia no quarto das minhas irmãs, eu deitava de novo. Minhas irmãs levantavam, ela saía, ia no meu quarto para ver. Estava eu deitado de novo. Aí nas minhas irmãs, elas estavam deitadas de novo e ficava esse lenga-lenga. Lenga-lenga, difícil até de colocar todo mundo para acordar, para se arrumar, tomar café da manhã. E eu lembro, irmãos, que tinha um Fusca. E aqueles Fuscas antigamente, eu não sei se os Fuscas que estão vivos por aí hoje ainda são assim, mas como Foz do Iguaçu fazia muito frio, você tinha que acordar mais cedo, ligar o carro e deixar esquentando. Vocês lembram disso? Levanta a mão, quem lembra? Olha os velhos aí, olha os velhos. E mamãe acordava cedo, deixava o carro ligando, e a gente ia. E aquilo estava aborrecendo, e mamãe saía irritada de manhã, e meu pai do céu. Teve um dia,
que antes da gente dormir, meu pai chamou nós três e falou assim: olha, amanhã, a mãe de vocês só vai chamar vocês uma vez. Só uma. Ela não vai chamar duas, ela não vai chamar três, ela só vai chamar uma vez. E na primeira vez que ela chamar, irmãos, ele falou assim: calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Sem alterar a voz, sem estar bravo, sereno. Amanhã vocês vão levantar uma vez. Na primeira vez que a sua mãe chamar, levantem. E fomos dormir. Chegou no outro dia, o que aconteceu? Mamãe chamou uma vez. Foi a mesma coisa. Saiu do meu quarto, eu voltei a dormir, foi no quarto das minhas irmãs, chamou, levantou, quando saiu, voltaram a dormir. E meu pai naquele dia orientou ela: amanhã não chame a segunda. Ela foi para a cozinha, começou a fazer o café, e lá da cozinha, e eu conto isso para os irmãos, parece que acabou de acontecer. Lá da cozinha ela falou assim: Wilson, eles não levantaram. Meu pai, do quarto, sem levantar da cama, falou assim: levantem, e sem alterar a voz também, levantem, para que eu não tenha que ir aí e levantar vocês. Meu irmão, antes dele terminar a frase, eu já tinha levantado, tomado banho, tá arrumado, tomando café da manhã, chamando: mãe, vamos embora, vamos embora. Por causa do quê? Porque a figura de autoridade dentro da família, do pai, é muito forte. Ensinar, treinar a criança é disciplina com amor e cuidado. Você disciplinar os seus filhos não quer dizer que você tem que espancar os seus filhos. Você tem que ser, às vezes você vai precisar ser firme. Se você se exceder, procure seus filhos, se retrate. Mas é necessário a disciplina com amor e cuidado. E o objetivo da disciplina, desse treinamento, é que os seus filhos cresçam espiritualmente e moralmente. Agora veja, Deuteronômio capítulo 6, e aqui eu termino. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 6, diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Portanto, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Agora, versículo 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no coração. Pode avançar. Você as inculcará. O que é inculcar? É repetir, 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 repetir. Incansavelmente. Isso é inculcar. É você ensinar por repetição. É você ter perseverança. Você está treinando criança. Você está treinando. E você precisa repetir aos seus filhos. Agora veja, como é que acontece esse treinamento? Olha só o ambiente que acontece esse treinamento. Delas falará quando estiver sentada em sua casa. Não na igreja. A igreja é um suporte. Mas o trabalho pesado é feito em casa. Quando estiver em casa. Agora veja, outro lugar que acontece. Andando pelo caminho. Então, por que eu andando pelo caminho? É ensinar pelo exemplo. Enquanto você caminha, eles estão olhando para você. Estão aprendendo como é que faz. Andando, vivendo. O dia a dia da vida, da dinâmica da família, dos compromissos, da correria que todas as famílias têm, e eles estão vendo ali, eles estão andando ao seu lado, e eles estão aprendendo. Você está ali repetindo, você está ali, né, todo dia, e tem um momento de oração, e vamos orar, e não sei o quê, e não é assim, é desse jeito, e vai ter, e você está treinando, 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 está inculcando, está repetindo, você está mostrando, você usa o ambiente da sua casa para ser um ambiente de treinar. Andando pelo caminho,
ao deitar-se e ao levantar-se. Então, ele usa coisas normais da vida, onde essas crianças vão ser treinadas por você, homem. Agora você pode ficar em pé para a gente encerrar? O Ministério de Louvor pode subir rapidamente. Então, quais são os 4 pilares da paternidade? Os 4 alicerces que a Bíblia estabelece. O primeiro, amor e sacrifício. Segundo, a liderança espiritual. Terceiro, a provisão. Quarto, educação e autoridade. Então, você que é pai. Você que é pai. Faça essa autoavaliação. Faça essa autoavaliação. Não basta, sabe, querido, deixa eu lhe dizer. Há uma graça, um favor de Deus para ajudar e socorrer você. Há uma graça. Há um favor de Deus que pode te ajudar, que pode te socorrer, que pode te amparar, que pode te fazer. Logicamente que em algum momento você pode falhar uma coisa ou outra. Mas existe um padrão estabelecido pela palavra de Deus e que você precisa se esforçar para alcançar. Você não pode andar aquém disso. Agora, eu quero terminar falando com pessoas aqui. Ouça isso. Agora preste atenção. Vocês podem começar a tocar? Por favor. Eu queria ministrar algo aqui para pessoas que não tiveram um bom pai. Talvez você, já adulto, crescido aqui, até velho talvez, ouvindo isso, tudo que eu falei aqui, as suas memórias, elas foram sacudidas, mexidas, porque você não teve no seu pai esse referencial. Às vezes até pelo contrário, seu pai foi ausente, seu pai foi violento, seu pai foi omisso, seu pai foi adúltero, você viu seu pai traindo, você viu seu pai batendo, seu pai espancando. Talvez o seu pai ele não tinha essa questão da provisão. Falhou como provedor da sua casa, quando você era criança, quando você era, ele não teve presente nisso. E talvez você carregue isso. Mas eu quero ler para você o que diz em Marcos 11, versículo 25 e o 26. Projeta aí para mim. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, pode ser contra o seu pai. Não exclui não. Se estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, e pode ser contra o seu pai. Talvez pessoas que carregam em seu coração algo contra o seu pai. E que precisam fazer o quê? O que a Bíblia diz: perdoe. Contra alguém. Contra alguém. E pode ser os seus pais. Vocês podem começar a tocar? Por gentileza. Para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe a ofensa de vocês. E sabe, enquanto eu estava orando por esta palavra, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. Termine com essa proposta, com esse chamado. Meu irmão, irmã, você que está aqui, que foi filho de um pai que falhou com você, na autoridade do nome de Jesus, você precisa perdoar o seu pai. Você precisa liberar perdão ao seu pai. Porque a Bíblia diz assim: para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe a ofensa de vocês. Versículo 26, olha só. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará ofensas de vocês. Então eu quero te encorajar. Se no teu coração, eu não vou te pedir para você sair do seu lugar, eu não vou pedir para você vir aqui à frente,
Mas eu vou pedir para você colocar isso diante do Senhor. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Mas se você não perdoar, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará a ofensa de vocês. Eu queria orar pelos pais que estão hoje aqui. Sai do seu lugar, você que é pai, vem aqui na frente agora. Vem aqui à frente, eu quero orar por vocês.